temos uma programação para finalmente trazer novidades sobre a Roda do Tempo. Essa semana tá rolando lá nos Estados Unidos, San Diego Comic Con, e na última quinta-feira foi o painel de Roda do Tempo. Foi liberado um vídeo de bastidores, foi revelado que a série já foi renovada para sua terceira temporada, mas a melhor coisa que teve sobre Roda do Tempo essa semana, além de obviamente ser renovada, foi o showrunner ir ao Twitter responder várias perguntas dos fãs. Eu particularmente já me sinto amigo íntimo dele porque ele escolheu duas das minhas perguntas para responder, e aqui nesse vídeo a gente trouxe as melhores respostas e as maiores novidades para vocês. Bora saber quais são? A primeira e maior novidade, pelo menos para mim, é que o Randy vai finalmente ter sua roupinha vermelha e dourada ali, que nos livros é bem icônica. Na série ele finalmente vai ganhar essa roupinha vermelha e dourada. Uma coisa que os fãs sentiram bastante falta na primeira temporada foi o Lobo Hopper, né, o saltador. E ele finalmente vai ter sua estreia agora na segunda temporada da série. Uma das coisas mais criticadas na segunda temporada foi o final, né, os últimos 2 episódios, que tiveram muitas alterações devido à pandemia, né? Que eles gravaram 6 primeiros episódios antes da pandemia atingir o mundo inteiro, e quando eles tiveram que gravar os 2 últimos já foi sob diversos protocolos, tiveram que rolar muitas mudanças, reescritas, mudanças até no visual da série, né? E teve também a saída de um ator, e tudo isso culminou em muitas mudanças que não estavam previstas e que gerou um resultado não tão satisfatório ali nos 2 últimos episódios da série. O começo da segunda temporada teve também algumas mudanças, devido às mudanças feitas nos últimos episódios da primeira temporada, mas eles conseguiram se ajustar da melhor forma possível e o restante da temporada rolou tudo conforme planejado. Eles conseguiram levar os personagens para onde eles deveriam estar e tudo rolou da maneira como deveria ser. Como a gente disse, um ator saiu ali no finalzinho da primeira temporada, que foi o Barney Harris, que é o intérprete do Matt, e aí eles tiveram que rearranjar tudo. Tudo que o personagem faria foi passado para outros personagens e o personagem foi tirado de cena. Para a segunda temporada foi reescalado um novo ator e o personagem vai ser retomado agora na segunda temporada, e por isso ele teve que ter seu plot mais alterado do que outros personagens, mas o showrunner disse e garantiu que ao final da segunda temporada o personagem volta exatamente para onde ele deveria estar. E isso leva a gente a outra informação bem bacana, é que a segunda temporada vai se concentrar basicamente em adaptar o segundo e o terceiro livro da Roda do Tempo, o que é bem possível, considerando que quem tem muito destaque no segundo não tem tanto destaque no terceiro. Então dá muito bem para juntar esses 2 livros, né, juntar os acontecimentos dos 2 livros sem fazer grandes mudanças, né? Então, por exemplo, o Matt ele não tem tanto destaque no segundo, mas tem no terceiro, então dá para mudar. O Randy, ele não aparece tanto no terceiro, mas aparece bastante no segundo. Dá pra mudar também. E algumas outras jornadas são bem parecidas, né? Como as meninas que estão lá na Torre Branca, né? Na Nynaeve e Gwen. Mas a maior mudança mesmo foi que a Moiraine e o Len, que não tem tanto destaque nesses 2 livros, por os atores serem os mais famosos ali, provavelmente, do elenco, né? O Daniel Henney e a Rosamund Pike, eles não querem, né, então deixar seus maiores nomes sentados ali no banco de reserva. Então eles deram essa expandida aí no papel dos 2 para que eles tenham coisa para fazer agora na segunda temporada. Uma coisa que os fãs sempre discutiram, né, e reclamaram um pouquinho sobre a primeira temporada foi o fato que as tessituras, né, os efeitos ali, quando a pessoa canaliza o poder único, é o fato de ser sempre branco, enquanto nos livros é descrito como uma coisa mais colorida, né, cada tipo de canalização tem uma cor diferente. O showrunner garantiu que os efeitos vão ser melhorados agora para a segunda temporada e que cada tipo de canalização vai ter sim uma corzinha ali diferente, o que vai ser um pouco mais fiel aos livros, né, e vai garantir, pelo menos nesse aspecto, um pouco mais de satisfação com os fãs. Na primeira temporada a gente teve a aparição de pelo menos um abandonado, né, que foi ali o Ishamael no último episódio, e ele garantiu que agora na segunda temporada a gente vai ver pelo menos mais 2 abandonados. Então, quem vocês acham que vai aparecer? Deixa aí nos comentários, a gente não consegue imaginar sem nem comentar, sem dar possíveis spoilers, né? Mas se vocês quiserem comentar, deixa aqui embaixo pra gente. No segundo livro da série é um elemento chamado de Pedras Portais, e no livro causa meio que um problema, que é o problema de salto temporal, que quando esse elemento é usado, acontece um salto temporal, então as narrativas têm que ser alinhadas ali para acontecer. O showrunner disse que isso é muito difícil de adaptar para a tela, mas que eles vão tentar deixar da forma mais verossímil possível, sem causar esses problemas de narrativas, né? Como em uma outra certa série de fantasia aí,
que teve um personagem que estava numa ponta do continente e outro estava na outra ponta, e do nada o personagem apareceu salvando o outro no mesmo episódio, assim, sem mostrar deslocamento, né, sem mostrar nada. Uma série que não tem teletransporte. Roda do Tempo tem teletransporte, mas eles disseram que eles querem evitar ao máximo esse tipo de muleta narrativa, que seria aparecer do nada, assim, simplesmente para teletransporte. Isso não quer dizer que não vai ter teletransporte, porque é importante para a história, mas isso vai ser usado quando deve ser usado da forma certa. Não vai ser usado como uma muleta narrativa. Uma das novidades e uma das coisas que até estava no vídeo dos bastidores, assim, um segundo bem rapidinho, foi que vai ter sim a cena maravilhosa ali do terceiro livro, que é a cena de luta, né, entre aspas, de treinamento, entre o Matt, o Galad e o Gawain. É uma cena espetacular. Quem lê o terceiro livro sabe do que eu tô falando, porque é uma cena icônica. Então ela vai estar presente agora na segunda temporada e é provavelmente uma das cenas que eu mais estou ansioso para ver. Na primeira temporada da série, eles decidiram dar mais espaço de tela ao Logain, né, que foi ele interpretado pelo Álvaro Morte, né, o professor lá de La Casa de Papel. E agora na segunda temporada eles decidiram também dar mais tempo de tela aos abandonados, né? A gente viu que com o Logain foi uma decisão acertadíssima eles trazerem ele mais pra frente das telas. E eu realmente espero que com os abandonados também seja um acerto, porque uma coisa que eu sinto falta nos livros foi realmente essa abordagem maior dos abandonados, né? Saber quais são melhores as motivações deles. Depois a gente vai descobrindo aos poucos, só que no começo da série eu sinto muito falta disso, né? No começo da série, nos primeiros livros, fica uma coisa meio maniqueísta, porque a gente não sabe muito bem quais são as motivações dele. Fica muito aquilo bem contra o mal, né? Depois isso é meio que corrigido, entre aspas, né? Porque os personagens passam a conhecer quais são as motivações daquelas pessoas, mas na série tem que ser diferente, né? Afinal, não pode ser um negócio ali maniqueísta como pode ser nos livros. O showrunner também disse, né, que ele tenta manter ao máximo momentos íntimos, né, momentos de diálogos entre os personagens, porque é nessas pequenas cenas que os personagens crescem, que eles evoluem, que eles mostram como eles estão psicologicamente, e esse é definitivamente um dos maiores aspectos da Roda do Tempo. É uma coisa que não dá para ser Roda do Tempo se não tivesse desenvolvimento psicológico, esse desenvolvimento interno dos personagens. Então o showrunner disse que ele luta bastante para tentar manter essas cenas, porque ele sabe que é realmente muito importante para os personagens e para a Roda do Tempo ser a Roda do Tempo, né? O showrunner disse que no primeiro ou no segundo trailer da temporada a gente vai ter aí o vislumbre de um personagem muito aguardado entre os fãs. Ele não disse qual personagem é, mas que esse personagem vai estar já nos trailers, então vai levantar aí o hype da galera, né? Pelo menos dos fãs que conhecem aquele personagem, vai levantar o hype bastante aí, segundo ele. Se você não sabe, ali na parte de bônus da página da Roda do Tempo, dentro do Prime Video mesmo, há uma série de animação chamada Wheel of Time Origins, né, ou Origens da Roda do Tempo, que conta várias pílulas, né, vários episódios bem pequenininhos sobre a história daquele mundo. Então, se eu não me engano, na primeira temporada foram liberados 8 episódios, um para cada episódio da série em si, e agora em agosto já vamos ganhar novos episódios de origem, né, ali da Roda do Tempo, que vai contar mais sobre o universo, vai dar uma expandida em todas as histórias. Então a gente vai ter mais episódios agora em agosto, né? Então a gente não vai ficar aí com tanta saudade mais de Roda do Tempo, porque mês que vem aí já tem um conteúdo novinho pra gente poder consumir. O showrunner também falou que eles vão continuar mantendo aquelas cold opens. Pra quem não sabe, cold open é, sabe quando a série começa, que ela começa com uma cena específica, aí tem a abertura e depois continua a história que estava sendo contada no episódio anterior. Aquela cena antes da abertura é chamada de cold open, porque ela é uma abertura fria. Ela não tem necessariamente uma ligação direta com uma cena que vai vir seguinte, né, depois da abertura. E ele disse que o uso dessas cold opens é uma homenagem ao estilo de narrativa dos livros, né, que a gente tem muitos pontos de vista de muitos personagens. Para quem não sabe, a Roda do Tempo tem, se eu não me engano, mais de 2.500 personagens nomeados, e muitos deles têm ponto de vista, né? Às vezes que seja por um capítulo só, a forma da série dar uma homenagem a esses personagens é através dessas cold opens, que aí dão uma expandida no universo, mostra o que está acontecendo em outros lugares, e a série vai continuar usando esse artifício aí, que é bem bacana para mostrar outras partes do mundo, né? Carrion, Tyr e Falme são 3 cidades que são muito visitadas aí ao longo da série, e a gente não visitou nenhuma delas durante a primeira temporada da série. O showrunner disse que a gente vai ver pelo menos 2 delas aqui na segunda temporada da série. Qual delas vocês acham que vai ser? Deixa aqui nos comentários também pra gente.
Uma coisa bem criticada ali também no final da primeira temporada foi que eles resolveram trocar as coleiras das Damani, né, que são as escravizadas ali pelos Seonchan, e eles trocaram essa coleira por uma mordaça, né, que em inglês eles estão chamando de ball gag, os fãs estão chamando. Só que aí, quando perguntado se eles vão manter isso, o Schroeder disse, eu nunca vi uma Damani com uma ball gag, né, com uma mordaça. O que ele pode ter querido dizer com isso? Que aquilo não é uma ball gag, né, que não é algo sexual, ou que eles realmente resolveram mudar isso, e na segunda temporada a gente vai ver elas realmente com as coleiras, né, como é nos livros. A gente só vai saber isso quando lançar a segunda temporada, ou talvez nos trailers, né? Então só resta a gente esperar para saber o que ele quis dizer com isso. Foram reveladas todas essas informações, mas o que não foi revelado foi a data de estreia. Mas se a gente for considerar aí que eles já estão começando a revelar coisas, né, sobre a temporada, eu acredito que não deve demorar mais ali do que os primeiros meses de 2023. Se algum milagre acontecer, sai agora em 2022 ainda, mas eu acredito mais no começo ali de 2023. E vocês, o que vocês acham? Quando vocês acham que a série vai sair? Qual foi a novidade que vocês mais gostaram aqui? Deixe nos comentários, deixe essa curtida aqui, se inscreve no canal se vocês ainda não estão inscritos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e Tai Char, Povo do Dragão. Até a próxima.